Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que lê, e bem-aventurado aquele que ouve a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as profecias da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, que é um livro que é por muitos temido, e que o ímpio deve temer mesmo, e o que o cristão deve prestar temor a Deus, pela grandeza da salvação que Ele nos fez, culto a Deus, louvores a Deus, mas é um livro de revelação. E nesta noite, nesse estudo rápido, eu não vou fazer série, hoje eu vou passar aqui de forma panorâmica. Pode ser que mais para frente, não é uma promessa, eu faça um estudo sobre as 7 sessões paralelas, de forma bem expositiva, o que acontece em cada dessas 7. Mas hoje eu quero falar, como já havia prometido, sobre as 7 sessões paralelas e progressivas. Vou citar algumas nuances, algumas poucas coisas que acontecem nelas todas, como estou dizendo. Não é um estudo aprofundado sobre as 7 sessões paralelas e progressivas, muito embora eu já preguei algumas delas aqui, 7 selos, 7 trombetas, elas estão em uma sessão diferente da outra. Mas hoje vai ser apenas um panorama para entender que quando eu falar muitas vezes que eu sempre estou pregando Apocalipse, então 7 sessões, primeira sessão, quinta, quarta, entendeu? Vai ficar mais fácil de localizar mentalmente onde nós estamos. Então, a primeira sessão das 7, ela está Apocalipse 1, verso 1, até Apocalipse 3, 22. Apocalipse capítulo 1, 21, até Apocalipse 3, 22. Que nós costumamos chamar, com um subtítulo, de Cristo no meio dos candeeiros, onde nós lemos, no primeiro versículo até o 8º versículo, é a apresentação de Jesus Cristo, aquele que foi morto, que reviveu, que tem a chave da morte e do inferno, aquele que com seu sangue nos comprou, e ele se apresenta a João, o Cristo glorificado, o Cristo vitorioso. E então, na introdução você vê que é a revelação de Jesus Cristo, da qual ele recebeu de Deus, passou a seu servo João, aí vem as 7 cartas à igreja, e até nós, evidentemente, o dia de hoje. Então, no versículo 1 a 8 é a apresentação de Jesus, e depois segue as 7 cartas, a carta às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nas cartas nós vamos encontrar elogios, repreensões e instruções. E se você observar, eu estou dizendo que são 7 sessões paralelas e progressivas, da primeira vinda à segunda vinda de Cristo, que conta a mesma história, começa e termina, com nuances diferentes, porque elas são paralelas e progressivas. Então, eles estão lado a lado, é a mesma história, contada 7 vezes. Então, cada vez que ela é contada, alguma coisa se abre mais ali para a pessoa que está lendo e aprendendo entender. No texto nós lemos assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. O que lê está em singular, os que ouvem está no plural. Muitos teólogos entendem que é por conta que não é como hoje, todo mundo tem o pergaminho, né? Não tinha o pergaminho, todo mundo tem Bíblia hoje, né? Ou pelo menos deve ter, o cristão. Salvo aqueles países que as pessoas têm muita dificuldade. Mas, de forma geral, as pessoas têm mais acesso hoje, é claro. E naquela época não, era muito difícil ter o rolo, né, os rolos, que eram vários rolos, e era caro também. Você ter uma cópia, era muito caro. Então, aquele que tinha o livro, o rolo, é bem-aventurado aquele que lê. Que ele era bem-aventurado de ler e ler para os demais outros,
e bem-aventurados os que ouvem. Eles estavam ali para ouvir. Mas é claro que ouvir aqui não deve ser apenas de ouvido, de dar ouvido, né? De ouvir, dando ouvido. Então, ele faz aqui nas 7 cartas elogios, repreensões e instruções. E quando chega no capítulo 3, 21, vira comigo a página aí, capítulo 3, 21, olha o que está escrito. Capítulo 3, 21, aí fecha a primeira sessão. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui fecha, conclui, aqui é a consumação. Ao vencedor vai sentar com Cristo no seu trono. Quem senta com Cristo no seu trono? A noiva, a igreja. Então, do capítulo 1, verso 1 ao 3, 22, fecha a primeira sessão e, portanto, a primeira sessão paralela conclui-se com uma consumação. Os vencedores em Cristo sentam com Ele. Ok? Segunda sessão paralela progressiva, capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 7, verso 17. No capítulo 4, nós temos ali, nessas passagens, né, nós temos a visão do céu e os 7 selos. Os 7 selos eu preguei, está no meu canal, sobre os 7 selos. Os 4 primeiros que são os 4 cavaleiros e os 3 outros selos, sendo que o 6º selo também traz o juízo final e o 7º selo abre para 7 trombetas. Então, no capítulo 4, de 1 a 11, você tem a visão do trono. Você pega o capítulo 4, você vai ter aqui a visão do trono. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse, suba para aqui, suba até aqui, e eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, João, em espírito elevado, e começa diante do trono ver a glória de Deus ali, aquele que está no trono. Você chega no versículo 11, você vai ler, tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Um louvor ao Deus que está no trono. No versículo 5, aquilo que eu já preguei também aqui, a coroação de Cristo, a exaltação de Cristo, onde no trono aquele que está sentado tem um livro, um rolo, à sua mão direita, fechado com 7 selos, selados, lacrado com 7 selos. E uma voz diz que ninguém é digno de olhar para o livro, tomar o livro e desatar o livro. Então diz o texto que João chorava muito, porque ninguém era nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas ouve-se uma voz dizendo, não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para desatar o livro. Então eu me virei, e quando eu me virei, eu vi um leão como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. Foi-lhe dito que era um leão, mas quando ele vira para olhar, ele vê um cordeiro. Aqui está o Cristo, que na cruz morreu para vencer, e venceu, e agora como leão, ele é digno. Digno. Se você continuar no capítulo 5, você vai ver várias vezes a palavra digno sendo ditas. Digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro de tomar o livro. Digno é o cordeiro de desatar os selos. E no capítulo 6, ele começa a quebrar os selos e vai abrir os 7 selos. E quando nós chegamos no 6º selo, nós também temos a consumação. Se você pegar o quinto selo, tem as almas debaixo do altar, que estou sempre falando aqui. No 6º selo, aquele momento terrível que as pessoas querem que os rochedos caiam sobre elas, que as montanhas caiam sobre elas. Aqui é uma cena também do juízo final. Só que no capítulo, entre o 6º selo e o 7º selo, também nós temos um interlúdio, que é aquele intervalo, onde se apresenta os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo, 12 mil da tribo de Judá, da tribo de Efraim, da tribo de Manassés. E você, no outro dia eu vou pregar isso aí com mais clareza, é claro, também é uma tipologia da igreja, lembrando que o livro é extremamente simbólico e temos que observar o estilo linguístico para compreender Apocalipse. E quando chega no 6º selo, você vê ali uma cena, ou a cena do juízo final, onde as pessoas clamam, caiam montanhas sobre nós.
Fechando a primeira sessão, você vê a cena dos eleitos na glória com Cristo, sentando no trono com Cristo, certo? Aqui você já vê a parte da igreja. Lembra que são sessões paralelas e progressivas? Aqui já é o momento para os ímpios do findar. E eles têm pavor aqui. Então, se você olhar o capítulo 7 e o verso 17, olha comigo. Capítulo 7, verso 17. Pois o Cordeiro está no trono e apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. De quem? Dos santos. Enquanto os ímpios estão clamando para cair sobre eles montanhas, rocheiras, etc., e escondê-los da ira daquele que está no trono e do Cordeiro, aqui a igreja está ali. Né? Eu não peguei demais versículos anteriores, mas depois faça isso em casa, como eu disse, hoje uma menção bem panorâmica. Então você vê o versículo 17. O Cordeiro que está no meio do trono apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Fecha aqui a segunda sessão também com a consumação. Uma multidão, no capítulo 7 e 9, uma multidão incontável dos glorificados, e nós lemos agora há pouco ali, os ímpios clamando para cair montanha. Olha que contraste. Enquanto uns clamam para que caiam montanhas e rochedos, outros estão adorando, louvando, exaltando o Senhor. Consumação. A primeira, a segunda vinda de Cristo fecha a história. Mas tem mais a terceira sessão paralela, que vai do capítulo 8. Muitos teólogos gostam de pegar a partir do versículo 2. Porque no versículo 1 ainda está escrito: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Nessa sessão, nós falamos sobre as 7 trombetas, que eu preguei há poucos dias, também está no meu canal. No versículo 1 está aqui dizendo que quando ele abriu o 7º selo. Então muitos teólogos não gostam de pegar do versículo 1, mas gostam de pegar do versículo 2 para dar sequência na terceira sessão. O certo começa a terceira sessão. Porque no 7º selo desencadeia as 7 trombetas. E dentro dessa sessão paralela, a terceira, nós temos no capítulo 10, a passagem de João e o livrinho, o mistério dos trovões, e temos o capítulo 11, que eu preguei há poucos dias também, fechei semana passada, sobre as 2 testemunhas. Terceira sessão paralela. E se você olhar no capítulo 7, melhor dizendo, no capítulo 11, e o verso 15 a 19, você também vai contemplar esse momento da consumação. Apocalipse 11, verso 15, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu fortes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Consumação. Reina o Senhor Jesus agora? Sim, já, mas não ainda. Já, mas plenamente com seus eleitos glorificados, quando ele voltar. Olha aqui. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte chuva e granizo. Fecha a terceira sessão paralela com a imagem, a visão do juízo final. Julgar os mortos, condenar os ímpios, premiar, galardoar a sua igreja. Reinar eternamente com os seus e destruir aqueles que destroem a terra. Agora a quinta sessão paralela, nós temos aqui ainda, na quarta sessão, né?
Na quarta sessão, vai do capítulo 12, verso 1, ao 14, verso 20. Vocês estão notando? Sempre fechando com a consumação, salvos na glória, perdidos no inferno, Cristo exaltado, glorificado. Quarta sessão, Apocalipse 12 a Apocalipse 14, 20. 12, 1 a 14, 20. Que nós chamamos de o dragão perseguidor. Subtítulo dessa quarta sessão, o dragão perseguidor, por quê? Porque você tem a passagem que eu vou pregar aqui outro dia, da mulher e do dragão. A mulher representa a igreja, o dragão Satanás. Tem muito detalhe aqui, não dá para falar, evidentemente. Quando nós temos o capítulo 13, tem as duas bestas, que já tem mensagem minha no canal. A besta que sobe do mar, o anticristo escatológico. A besta que sobe da terra, o falso profeta. E nesses capítulos aqui, você vai chegar no capítulo 14, nessa sessão, melhor dizendo, no capítulo 14 você vai ver sobre os 144 mil de novo aqui. Tem o cântico dos 144 mil que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Quem são os 144 mil? A igreja. Esse é o número completo de todos os salvos, de todos os eleitos. Ok? E quando você olha 14, de 1 a 12, você consegue, não vou ler que são muitos versículos, mas você pega do 14, de 1 a 12, você vai ver a consumação. Quando você chega no verso 14, melhor dizendo, está ali uma nuvem branca e alguém sentado nele com uma foice, já preguei também aqui. Aí tem o momento da lagaragem, onde é colhido as uvas, lançado no lagar e sendo pisado ali. De maneira que aqui também está expressado a consumação. Salvos na glória, ímpios no inferno. Agora sim, quinta sessão, paralela e progressiva, capítulo 15, verso 1, até o capítulo 16, versículo 21, que fala das 7 taças da ira. Essa será a nossa próxima série. Provavelmente, a partir da semana que vem, eu vou fazer aí um estudo já mais apurado sobre as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 16, no capítulo 15, uma preparação. Vi um grande sinal no céu maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, etc, etc, etc. E é uma preparação para o que vai acontecer no capítulo 16. E no capítulo 16, você tem deflagrar-se o derramar, melhor dizendo, das 7 taças da ira, os flagelos da ira de Deus. E eu vou fazer uma ressalva aqui, porque quando você estuda as 7 trombetas, você estuda os 7 selos, você observa que são juízos parciais. Um terço da terra, um terço do mar, um terço dos corpos celestes. Aqui é ira sem misericórdia, sem mistura. E eu vou adiantar também, eu tenho falado, mas vou dizer de novo aqui, a ira de Deus é tão santa quanto o seu amor. E Deus deve ser glorificado no seu amor, na sua ira, tanto quanto é glorificado no seu amor. Deus é exaltado naqueles que são salvos para a sua glória, e Deus é exaltado naqueles que são condenados pela sua grandeza e glória também. Porque um Deus santo não pode ser adorado por ímpios, mas ímpios comprados, lavados, nascidos de novo pelos méritos de Cristo, ele é glorificado. E aqueles que rejeitam recebem também a ira. Quando fala ira, a gente pensa na nossa ira. Nossa ira é caída, nossa ira é de pecadores. Mas a ira de Deus é tão santa quanto o seu amor. E quando eu for falar aqui sobre a ira de Deus, com mais propriedade, vai ficar mais claro entender o porquê que Deus não destruiu Satanás, ou porque ele criou sabendo que aquele ser ia cair, porque ele é onisciente. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, claro, evidente, o tempo não permite. Mas na quinta sessão, e quando chegamos no capítulo 16, olha só o versículo 17. 16 de Apocalipse, verso 17. Se você olhar os flagelos, você vai ver, derramou sua taça sobre a terra, sobre o mar, sobre as fontes das águas, sobre o sol, sobre o trono da besta, sobre o rio Eufrates, e derramou sua taça pelo ar. Verso 17. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar,
E uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. Consumou. Consumação. De novo a história fechando com a consumação. Os ímpios guardados e os salvos, os ímpios condenados e os salvos guardados. Amém? Se você observar, depois leia. Eu vou deixar no meu canal, assim que for postado, eu vou fazer ali essa descriçãozinha aqui. Eu prometo isso. Vou colocar bem simplesinho. Primeira sessão, de tal a tal. Segunda sessão, de tal a tal. Para ficar mais fácil, quando você ouvir lá, já correr ali, copiar, colar, escrever, enfim. Então, se você pega o 17 ao 21, o que aconteceu ali? Fecha também a história, a consumação. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve, e igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que passavam ou pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. O mundo ímpio, sofrendo, mesmo debaixo de tamanho flagelo, não adorou, blasfemou. Então aqui está encerrada aquela situação que dizem: se não vier pelo amor, vem pela dor. Não, só vem pelo amor, a não ser que ele venha pela dor de Cristo. Pelo amor de Cristo, que na cruz sofreu dor. Se for pelas dores do amor de Cristo, tudo bem. Mas falar que falou, não, um vem pela dor e o outro vem pelo amor. Não, isso é fala humana, isso é pensamento humano. As pessoas vêm tão e unicamente pela graça de Deus, misericórdia de Deus. E aqui fecha também a 5ª sessão paralela. Sexta sessão paralela. Capítulo 17, verso 1, até o capítulo 19, verso 21. Apocalipse 17, 1 até 19, 21, vai falar da queda da prostituta da Babilônia, que eu estou sempre falando aqui, sempre comentando. E você olha no capítulo 17, a grande meretriz e a besta. E depois você chega no capítulo 18, você vê a queda da Babilônia, lamento e ruína completo. E quando chegamos no capítulo 19, você vai ver ali as vozes felizes da boda do Cordeiro. E no versículo 11, o retorno de Cristo. Aquele texto bastante conhecido. Quem gosta de escatologia, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiram, montados em cavalos brancos, e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, você tem, do 17 a 1 ao 19, 21, a história dos salvos em Cristo, guardados em Cristo, e os ímpios sendo pisados pela ira santa do nosso Deus. Você pode observar o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. De novo, fecha a história. Sexta sessão paralela e progressiva.
Portanto, agora a sétima sessão paralela, Apocalipse 20, do verso 1 a Apocalipse 22 até o verso 21. E que tem como subtítulo a grande consumação. Agora sim, nós temos uma sessão que nós costumamos chamá-la de a grande consumação. Correto? Lembrando, todo momento, na primeira e segunda vinda de Cristo, contado 7 vezes, cada vez com uma nuance, porque são paralelas e progressivas. No capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver a prisão de Satanás. Do versículo 7 ao verso 10, Satanás é solto e derrotado. Versículo 11 ao versículo 15, também já preguei aqui só sobre isso, tem o juízo do grande trono branco. Um momento terrível, e eu vou ler este. Apocalipse 20, verso 11 ao 15, que diz: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E nós temos ainda o capítulo 21 e o capítulo 22, onde nós temos novos céus e nova terra, do verso 1 ao 8, e do verso 9 em diante, nós vamos ver sobre a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, todas essas descrições, onde nós vamos pregar aqui ainda, de forma mais exaustiva. Hoje, como eu disse, é só um panorama, para vocês se situar o que tem em cada sessão. E quando chegamos no capítulo 22, nós temos do versículo 1 ao versículo 5, Cristo reinando, nós reinando com Cristo, a igreja reinando com Cristo, os salvos reinando com Cristo. Versículo 6, versículo 7, está aqui uma certeza do cumprimento das profecias, e eu vou ler, verso 6, verso 7. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Devem, não é que talvez, que vão acontecer. Não é talvez, devem acontecer, vão acontecer. É que para nós, às vezes, essa palavra deve acontecer soa meio que, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o texto, no sentido original, é irá acontecer. Deve acontecer no sentido de, é como você tem uma dívida, você deve pagar. Não é assim? Então, deve acontecer, né? Do versículo 8 ao 17, são os conselhos finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam a palavra desse livro, adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então nós temos aqui conselhos finais, e quando chegamos no versículo 18, nós temos a conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescerá os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então, fecha aqui novamente
A sétima sessão paralela fecha novamente a história do começo, da primeira vinda do Senhor, até a segunda vinda. Bem panorâmico, bem fácil, bem claro, bem simples, para que nós possamos ter ideia que quando eu estiver falando sobre as 7 sessões paralelas e progressivas, corre para o canal, anota, marca, para que você consiga. Eu até aconselho a marcar na própria Bíblia, na primeira página de Apocalipse, se houver espaço na sua Bíblia. Se não houver, marca numa página, numa contracapa. Para quem gosta de escatologia, é importante fazer isso, porque se você ler de forma linear, já disse e repito, vai se complicar, porque você está vendo, encerra a consumação, os salvos na glória, os perdidos, condenados, aí começa de novo. Mas o dragão está aqui, estava preso lá. Os ímpios estavam condenados lá e já estão aprontando aqui. Como é que é isso? É porque são 7 sessões paralelas e progressivas. E quando você não lê assim, realmente fica difícil, cria-se dúvidas, heresias e enganos de ensinos. Então aqui está, rapidamente, de forma bem panorâmica, as 7 sessões paralelas e progressivas. Livro da Revelação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?